Se você está procurando um vídeo para te ajudar a resolver exercícios de mol, esse vídeo pode te ajudar. Essa é a aula 4 da playlist Como Resolver Exercícios de mol. Eu sou a professora Gisele, do canal Gisele Naves. E esse vídeo é a aula 4 de uma sequência de aulas para treinar, para te ajudar a resolver exercícios de mol. Aliás, aproveitando o momento, se você caiu aqui de paraquedas e quiser dar uma olhada nos vídeos 1, 2 e 3, vou deixar um link aqui para o vídeo da aula número 1. E a aula número 1, 2 e 3 são pré-requisitos para que você compreenda essa aula 4. Nesse vídeo, eu vou discutir com vocês a constante de Avogadro e a massa molar. Para isso, eu trouxe de aulas anteriores que a massa atômica do elemento carbono é 12U. E isso significa que cada um átomo de carbono tem essa massa 12U. Esse U é uma referência lá da aula número 1, 1/12 do carbono 12. Então, um único átomo de carbono tem uma massa de 12U. Então, por isso eu chamo de massa atômica, porque é a massa de um único átomo. Quando falamos de massa molecular, estamos falando massa de molécula. Então, por exemplo, a massa molecular da molécula de gás carbônico é 44U. Então, o carbono é um elemento, o gás carbônico é uma molécula. O que significa dizer que a massa molecular da molécula de gás carbônico é 44U? Significa que uma única molécula de gás carbônico tem 44 unidades de massa atômica. Esse U que está aqui na massa atômica e que está aqui na massa molecular são uma referência a 1/12 do carbono 12. Eu preciso que você pense em um átomo de carbono 12 com 12U. Eu preciso que você pense em uma molécula de gás carbônico com 44U. Agora eu preciso que você pegue mais átomos de carbono, muito mais. Um número muito grande de átomos de carbono e um número muito grande de moléculas de gás carbônico. Eu preciso que você imagine isso. E esse número muito grande foi determinado pelo Avogadro. Ele imaginou que fosse pegar uma quantidade muito grande de átomos de carbono e essa mesma quantidade muito grande de moléculas de gás carbônico. Quando ele fez isso, essa quantidade muito grande, não é um número bem aleatório, eu vou te mostrar que número é esse, ficou conhecido como constante de Avogadro. É esse número que você está vendo na tela. 6 vezes 10 elevado a 23. Para dar uma ideia do tamanho desse número, você imagina o número 6 e 23 zeros na sequência. É um número muito grande de átomos de carbono e um número muito grande de moléculas de gás carbônico. Mas lembra, o átomo é muito pequeno. Se eu pegar 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, estou pegando muito átomos de carbono. E estou pegando muitas moléculas de gás carbônico. Então, esse número 6 vezes 10 a 23 é conhecido na química como a constante de Avogadro, ou até o número de Avogadro. Um gato passando pela sua tela. Para a gente aprofundar um pouco mais sobre esse tema, eu preciso avisá-los que quando você pega essa quantidade muito grande, esse número que não é aleatório, que são 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, essa quantidade de átomos tem 12 gramas. E olha que interessante, ficou o mesmo número, só que com uma unidade diferente. Observem, um átomo de carbono tem 12U, mas se eu tiver 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, tem uma quantidade muito grande de carbonos, com o mesmo número, só que agora em gramas. Isso fica igual quando eu falo de molécula. Uma única molécula de gás carbônico eu tenho 44U, mas 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás carbônico, aí eu tenho 44 gramas. Então, observe a diferença. Uma molécula, 44U. 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou seja, muitas moléculas, 44 gramas. Não é a mesma coisa, é o mesmo número com unidades diferentes. O U é uma unidade extremamente pequena, grama é uma unidade que você pode medir numa balança de cozinha, por exemplo. Essa quantidade, essa constante de Avogadro, não foi um número aleatório. A escolha foi de um número que permanecesse o mesmo número, porém com uma nova unidade, em grama, uma unidade mais possível de ser medida em uma balança comum. Ao invés de ficarmos repetindo todas as vezes 6 vezes 10 a 23, no lugar desse número, vamos falar uma palavra. Assim como para o número 12, dizemos uma dúzia, para 6 vezes 10 a 23, dizemos um mol. Então, a gente pode afirmar
que em 1 mol de átomos de carbono temos 12 gramas e que em 1 mol de moléculas de gás carbônico temos 44 gramas. E assim, nós temos a massa molar do elemento carbono, 12 gramas em 6 vezes 10 a 23 átomos, ou seja, 12 gramas em cada 1 mol de átomos de carbono. E temos também a massa molar da molécula de gás carbônico, 44 gramas em cada 1 mol. Para deixar essa ideia mais clara na sua mente sobre a ideia de massa molar, eu trouxe um exercício para a gente praticar aqui. Esse exercício é do IFMT de 2018. O enunciado nos trouxe: o primeiro transplante cardíaco, TC, completou 50 anos em 3 de dezembro de 2017. Ele foi realizado por Christian Barnard, na África do Sul. 6 meses depois, Euclides Zerbini realizou o primeiro TC no Brasil. Apesar de uma euforia inicial, os resultados foram insatisfatórios, com elevada mortalidade. No final dos anos de 1970, da ciclosporina, medicamento que possibilitava melhor controle da rejeição, ocorreu um grande desenvolvimento na realização dos transplantes em geral, inclusive do TC. Temos uma referência bibliográfica, a informação de qual que é a fórmula molecular da ciclosporina, tá aqui, é uma fórmula bem grande, tem os dados sobre as massas atômicas de cada elemento e a pergunta sobre pode-se afirmar que a massa molecular da ciclosporina é, e você tem algumas alternativas. Se você já ficou preocupado sobre o tipo de conta que você vai ter que fazer, seria assim, olha só. Carbono, índice 62 e cada carbono vale 12. Hidrogênio, índice 111 e cada hidrogênio vale 1. Nitrogênio, índice 11 e cada nitrogênio vale 14. A gente vai pegando daqui, ó. E oxigênio, índice 12 e cada oxigênio vale 16. Você vai efetuar o cálculo, somar e vai chegar no número. Só que veja só, a gente pode não resolver esse cálculo aqui. A gente vai usar a pergunta. A pergunta é qual é a massa molecular. Massa molecular, ela é dada em U e não em grama por mol. Então, não é essa opção, nem essa opção. É em U. E você fica com essas duas opções, ou essa ou essa. Bom, a gente pode até efetuar o cálculo, porém, 196 é um número muito baixo para esses cálculos. 1201 é mais possível, por isso o gabarito é a letra B. Eu trouxe essa questão para discutir a diferença entre massa molecular, que é dada em U, e massa molar. A massa molar, ela tem o mesmo número da molecular ou da atômica, com a diferença que a massa molar é dada em grama por mol. É porque você pega uma quantidade muito grande de U's até dar o mesmo número em gramas. Você vai perceber que na sequência desse vídeo vão sair 2 shorts, vídeos curtos, treinando o cálculo de massa molar. Se você quiser receber notificação de quando sai esse vídeo, se inscreve no canal. Esse vídeo fica por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.